Paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria que estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Então, Mesa, rei de Moabe, era proprietário de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, com seus velos. Mas estando Acabe morto, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Saiu então de Samaria o rei Jorão e passou em revista em toda Israel. Partiu e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Ele respondeu: Irei, porque eu sou como tu, meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus. E disse: Por qual caminho iremos? Ele respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Saíram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E como rodearam o deserto por 7 dias, faltava-lhes água para o exército e para o gado que lhe seguia. Então o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas Josafá disse: Não há aqui qualquer profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. Josafá disse: Este terá a palavra do Senhor. E desceram a ele o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom. Então disse Eliseu ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: É que o Senhor reuniu estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse o rosto de Josafá, rei de Judá, não te atenderia nem te olharia. Mas agora trazei-me um tangedor, um tocador. Enquanto tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, que disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas valetas. Porque o Senhor assim disse: Não vereis vento, não vereis chuva, mas este vale será cheio de água, e bebereis vós e vossos animais e vossos gados. Amém, igreja? Nós estamos vivendo um tempo muito delicado, um tempo de crise, um tempo de pandemia. Esse tempo tem gerado medo, insegurança e angústia. Tem gerado crise emocional, crise relacional, crise financeira e também crise espiritual. Mas eu creio que esse tempo de crise nós precisamos crer na palavra. Nesse tempo de crise nós não precisamos sentir, mas nós precisamos crer que o Senhor está fazendo algo específico a favor da igreja, a favor da nação, a favor do povo. Esse tempo de crise é um tempo que precisamos obedecer à palavra direcionada pelo Senhor. Crise no latim quer dizer crises, momentos de decisão. Mudanças súbitas acontecem nos momentos de crise. É momento de desequilíbrio, uma sensação de juízo e de sentença. É momento delicado que pode resultar em algum benefício. Vai depender de como vamos reagir a ela. Momentos de crise pode ser a oportunidade de nos renovarmos em um tempo de impossibilidades. A pandemia tem sido uma rica oportunidade para avaliarmos nossa fé, nossas crenças, e também tem funcionado como um termômetro para medir o grau da nossa confiança em Deus.
Estamos num tempo de crise e precisamos entender que esse tempo de crise é uma rica oportunidade para vivenciarmos milagres do Senhor, para vermos a mão do Senhor agindo a nosso favor. Quando eu leio essa passagem aqui de 2 Reis, contando essa história, falando desses 3 reis que subiram ali contra os moabitas, é interessante que quando você vai lendo, esses reis, eles não consultaram o Senhor. Rei de Israel conhecia Deus, mas também era um rei idólatra que servia também a deuses de Baal. Também podemos ver que Edom não era, o rei de Edom também não era um rei que servia ao Senhor. Mas Josafá conhecia Deus e servia de todo coração. Porém, quando ele é abordado pelo rei de Israel, ele aceita subir ali e ir guerrear contra os moabitas. Em nenhum momento esses reis buscaram o Senhor para ouvir do Senhor se eram para estar naquele lugar. Josafá não perguntou a Deus se era para estar aliançado ali com o rei de Israel e entrar nessa guerra. Eles foram e decidiram ir por um caminho tortuoso. E nesse caminho, eles ficaram 7 dias andando no deserto. Não havia fontes de água, não havia como matar a sede. E nesse momento, o rei de Israel fala para Deus e para os reis ali, que de repente Deus tinha levado eles ali para que eles fossem derrotados pelo exército dos moabitas. É interessante que nós temos o péssimo hábito de tomar decisões, de decidir sem consultar a Deus, de dar passos sem realmente ser direcionado pelo Espírito de Deus, e quando as coisas não vão bem, a gente tem esse péssimo hábito de culpar a Deus pelas crises, pelas portas fechadas, por alguma coisa ruim que nos acontece. E não foi diferente aqui com esses reis. Eles se uniram na sua própria vontade, guiados, né, pela sua autossuficiência, pelo seu conhecimento, pelo seu poder bélico, já achando que sairiam vencedores naquele momento. Porém, Deus permite que eles, naquele lugar, passem por um momento de profunda crise, faltando condições para se manterem vivos naquele ambiente, naquele vale. A palavra diz que eles foram pelo vale de Edom, um lugar de deserto, um lugar difícil. E ali não havia naquele momento chuva nem sinal de vento e de chuvas para que pudessem encher as fontes de água, para que eles pudessem matar a sede deles. E eu vejo nessa oportunidade aqui, nessa passagem aqui, que Deus, Ele permite sim situações na nossa vida, amados. Deus permite que a gente entre em lugares de impossibilidades, lugares que a gente não vê condições de sair. Deus permite sim uma pandemia para a gente entender a sua soberania, o seu poder, entender que Ele é Deus e que devemos sim manter a nossa dependência no Senhor. Esses reis subiram sem consultar a Deus e houve um momento de desespero, e ali também houve uma palavra de derrota e de condenando o Senhor por estar naquela situação. Mas eu creio que o Senhor Ele prepara todas as condições para que a gente possa depender totalmente dEle. O Senhor prepara situações para que a gente veja que somente nele há verdadeiramente a possibilidade de vitória, a cura, a restauração, a salvação. É em Deus que nós encontramos as respostas, é em Deus, Ele é a nossa fonte. Quando o rei de Israel diz que o Senhor tinha levado eles ali para que eles morressem, aí é nesse momento que Josafá, um rei que tinha verdadeiramente uma aliança com o Senhor, começa a dizer: será que aqui não há alguém, uma voz profética, que pode nos trazer uma direção do Senhor para que possamos sair dessa condição? E a palavra do Senhor diz que saiu um servo ali e disse que naquele lugar
estava ali o profeta Eliseu. E é interessante que esses 3 reis vão até o encontro daquele profeta. E a recepção não é muito amigável. Quando chega naquele lugar, o profeta não dá muita atenção para o rei de Israel. Ele chega a ser, vamos dizer assim, grosseiro com o rei de Israel. Ele confronta o rei de Israel, mostrando a ele que ele não confiou em Deus, que o coração dele era voltado aos deuses dos seus pais. Mas naquele momento havia um ali que tinha um coração voltado ao Senhor, que tinha a luz e o brilho do Espírito de Deus sobre a vida dele. E ali Eliseu diz que por causa de Josafá, ele estaria ali e ele ia buscar a presença do Senhor para ouvir do céu a direção para que eles saíssem daquela situação, para que eles pudessem sair vitoriosos dessa batalha. Então podemos ver que o primeiro ponto foi que eles se uniram por vontade própria, guiados por suas próprias visões, pela sua própria política terrena. Eles eram, como diz ali Jeremias 17:5, confiavam na força do seu braço. Eles deveriam ter consultado o Senhor antes de saírem para a batalha. Josafá deveria ter feito um inquérito ao Senhor antes de consentir acompanhar Jorão na expedição. Então podemos ver que isso trouxe uma consequência. Já havia uma situação de guerra, já havia uma rebelião dos moabitas contra Israel. E eles se viram ainda mais embaraçados quando estavam ali há 7 dias e quando eles se depararam com a falta de recursos para se manterem vivos naquela batalha. Nós podemos ver que assim somos nós. Quantas vezes eu e você tomamos atitudes, quantas vezes tomamos passos, quantas vezes compramos, fazemos negócios e vamos com a nossa autossuficiência, com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade. E quando não dá certo, a gente quer culpar o Senhor. Quantas vezes nos vemos olhando para Deus e falando: Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa? Nós somos assim. Nós deixamos de consultar o nosso Pai. Essa semana eu estava meditando ali na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina aos discípulos, porque eles pedem a Jesus para que ele ensinasse como orar. E ele começa dizendo: Pai Nosso. Isso fala de uma profunda intimidade com Deus. Fala como Deus quer se relacionar com seus filhos. Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos chegar diante do Senhor, diante do Abba, aquele que quer ter um relacionamento conosco. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que podemos ter esse relacionamento com Deus, podemos chegar diante dele para pedir direção, para que ele nos oriente o que devemos fazer, como falar, como agir. Muitas vezes esquecemos disso, mas o Senhor nos chama para uma intimidade profunda com ele. E Deus quer que nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, possamos ter esses momentos, nos relacionar com o Senhor de forma profunda, entrar para o nosso quarto, pedir a direção do céu, buscar a sabedoria do Senhor, como se busca o ouro e a prata, buscar o entendimento e a profundidade e a riqueza dos mistérios do Senhor, para que possamos caminhar no meio desse vale, no meio dessa dificuldade e possamos ter as respostas certas, possamos guerrear da forma certa e sair vitorioso desse tempo de crise. E é interessante que Jesus vai dizendo ali, continuando a oração, ele diz assim: Pai nosso que está no céu. Também nos mostrando que nosso Deus é um Deus que quer ter um relacionamento profundo conosco, que ele quer nos tratar como filhos, quer nos carregar em seus braços, mas também ele quer que nós tenhamos a consciência que ele é Senhor, que ele está no céu e nós somos seus filhos, mas também somos o barro e ele é o oleiro. Nós estamos no processo de santificação e ele é santo, ele é Deus, e como Deus, ele quer que nós dependamos totalmente dele. Ele quer que nós entendamos que sem ele nada podemos fazer. Se estivermos na videira verdadeira e as palavras do Senhor não estiverem em nós, nada podemos fazer. Deus
nos leva à consciência que se nós resolvemos fazer tudo pela nossa força, pela direção do nosso conhecimento, daquilo que já sabemos fazer, amados, estamos verdadeiramente seguindo um caminho de destruição, de muita angústia, de muita tristeza e de muito deserto. E não é isso que Deus tem para nós. Aqui nesse momento, quando o profeta, ele chama o tangedor para louvar ao Senhor, para entrar num momento de adoração, um momento de se inclinar diante do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Ali nós aprendemos que quando nós entramos num lugar de adoração, num lugar de louvor, num lugar de quebrantamento, para falar com Deus, Deus vai falar conosco. Não foi diferente neste lugar. Quando ele, naquele momento de crise, naquele momento de conflito, que ele decide adorar o Senhor, que ele decide entoar louvores a Deus, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Quando nós buscamos o Senhor no momento de crise, quando não temos respostas, nossa autossuficiência, mas sim na dependência do Senhor, quando nos colocamos com espírito de adoração e de louvor a Deus, nós vamos ouvir a voz do céu. Nós vamos ver a mão do Senhor direcionando as nossas vidas. Eliseu, no momento de crise, nos ensina o princípio do louvor e da adoração. Um ambiente de adoração nos revela a vontade de Deus e nos dá a direção para resolver as nossas causas. Agora entenda uma coisa, que não vai ser da forma lógica, não vai ser como você acha que deve ser. Muitas vezes Deus vai te dar uma direção e você vai ficar, mas como? Como eu vou realizar? Como eu vou fazer dessa forma? Eu não vejo uma direção clara, eu não vejo uma lógica para isso. Muitas vezes Deus vai te dar direções no meio do deserto, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, que você vai dizer assim, mas como, Senhor? Mas eu quero te dizer que mesmo você ficando perplexo diante daquilo que Deus vai te direcionar, obedeça. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Não seja rebelde à direção do Espírito Santo para a sua vida. Entenda que o Pai Nosso que está no céu está te dando uma estratégia, está te dando uma direção para aquilo que você deve fazer. Aqui, quando a mão do Senhor vem sobre Eliseu, ele declara ali, olha, diz, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas valetas. O Senhor estava chamando um exército que foi preparado para a guerra. O Senhor estava dizendo para aquele exército que estava com lanças, que estava com escudos, que estava com a armadura de guerra, que eles deveriam cavar, que eles deveriam fazer valetas, porque viria água naquele lugar de deserto. Num lugar que não tinha sinal de chuva, num lugar que não tinha sinal de vento, mas o Senhor falou que eles deveriam cavar, eles deveriam estar prontos para receber a água que desceria do monte e encheriam aquelas valetas. Aqueles homens não estavam preparados para cavar, eles estavam preparados para guerrear. Aqueles homens não tinham paz para cavar, para fazer covas, mas o Senhor deu uma ordem. Sabe o que Deus me ensina nessa passagem? Que não é da forma que a gente está acostumado a fazer as coisas. Deus me ensina que as ferramentas que um dia foi para realizar alguma coisa e vencer alguma situação, Deus vai usar essa mesma ferramenta, mas de forma diferente. O que Deus quer é que a gente dependa totalmente dele, porque Ele é que faz o milagre, Ele é que age no impossível. Eu preciso estar na posição, eu preciso estar na obediência, eu preciso estar sentada naquilo que Ele está falando, porque as demais, os milagres e a ação, quem vai trazer a água é o Senhor. O que Ele quer é que eu cave. E eu vejo que
Deus quer que nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, nesse tempo de muito medo, de muita angústia, de muita incerteza, nós não entendemos o que está por vir. Nós não compreendemos como será pós-pandemia, pós-Covid. Não sabemos o que nos espera daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano. Mas uma coisa eu digo a você, que se nós entrarmos para o nosso quarto de oração e cavar na presença de Deus, em oração, em jejum, em clamor, em busca, em silêncio com Deus para ouvir a voz dele, o Senhor vai dizer: filha, eu vou dar a vitória através disso que está nas tuas mãos. Mas é na direção dele. É na direção do Senhor que nós temos que prosseguir nessa caminhada, nesse desafio, nesse momento que exige de nós uma fé naquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais daquilo que sonhamos, pensamos, idealizamos. Tem uma passagem em 2 Crônicas, quando Davi vai lutar contra os filisteus. A palavra do Senhor diz que ele vai orar e pergunta para o Senhor: Senhor, é para subir? E Deus fala: sobe, porque a vitória é sua. A palavra do Senhor diz que Davi foi, subiu, guerreou e venceu a guerra. Passou um tempo, os filisteus se levantaram de novo e foram contra Davi e seu exército. Davi poderia muito bem subir, como Deus falou que era para ele ir, e guerrear e fazer e acontecer, achando que ia ganhar. Mas Davi não vivia na sua autossuficiência. Davi era dependente de Deus. Davi ia para o seu secreto. Davi ia cavar em oração e buscar a vontade de Deus, a direção daquele que era dono dele, que era o oleiro. Ele entendia que ele era o barro na mão desse oleiro. A palavra diz que o Senhor falou assim: não, Davi, agora vai ser diferente. Agora você vai para trás das amoreiras, vai ficar lá. Quando eles chegarem é que vocês vão agir. Foi diferente. E Davi recebeu a direção do Senhor, obedeceu a direção do Senhor e saiu vitorioso daquela guerra. Situações parecidas, ferramentas idênticas, mas Deus usou de forma diferente. E aqui, nesse momento que esse exército entendeu, a palavra do Senhor diz que eles foram cavar. Diz aqui que eles foram cavar, eles obedeceram a ordem do Senhor. E diz exatamente assim: não vereis vento nem vereis chuva, mas este vale será cheio de água, e beberei vós e os vossos animais e os vossos gados. E ainda tem uma palavra de vitória, dizendo aqui: ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, pois entregará também os moabitas em vossas mãos. Destruireis toda a cidade fortificada, toda a vila. E aqui vai falando como Deus vai dar a vitória para eles. E no versículo 20 diz assim: aconteceu, pois, pela manhã, quando se ofereceu o sacrifício, eis que vieram as águas da parte de Edom, e a terra se encheu de águas. Não teve barulho, não teve terremoto, não teve vento forte, não teve nenhum sinal que Deus estava trabalhando, mas Deus estava trabalhando. Quero te dizer que o silêncio de Deus não quer dizer que o Senhor não está trabalhando, que o Senhor não está agindo no meio dessa crise. Eu quero te dizer que Deus está agindo sim. O que Ele espera de mim e de você é que a gente venha confiar, que a gente venha crer, que a gente venha obedecer, que a gente venha cavar, que a gente venha buscar, que a gente venha se render, que a gente venha se colocar numa posição de filhos que se relaciona com o Pai, entendendo que Ele é Senhor e que prevalece a vontade dEle aqui na terra como é no céu. Precisamos entender isso. Porque a palavra diz que quando eles foram ali, se quebrantaram, ofereceram o sacrifício pela manhã ao Senhor, a palavra diz que desceu água, e as águas encheram aquelas valetas, encheram de tanto que pôde matar a sede de todo o exército, dos 3 exércitos, o de Edom, o de Israel e o de Judá. Mataram a sede dos animais que estavam ali com eles.
E muito mais Deus fez, porque quando se encheram aquelas valetas, a palavra diz que quando o sol bateu, aquelas águas ficaram vermelhas. E o exército inimigo, quando olhou, achou que Israel, Edom e Judá tinham brigado entre si e se matado. E diz que eles ficaram na posição. Quando o exército foi, eles atacaram os moabitas e venceram a guerra. Quão bom é quando nós entendemos a direção de Deus para nossas vidas. Quando compreendemos que não podemos andar pela nossa direção, pelas nossas estratégias, pelas nossas vontades, pelos nossos achismos. Ah, porque já sabemos fazer. Ah, porque já fizemos assim, deu certo. Não, então vamos subir. Então vamos realizar. Então vamos acontecer. Não é assim, amados. Eu vejo que o Senhor está permitindo, nós vivemos esse tempo para pararmos um pouco e entrar num processo de entrega e dependência dele. Nós estávamos numa loucura, vivendo um ativismo, vivendo, sabe, de uma forma que não estávamos parando verdadeiramente para entender o que Deus está dizendo e está falando há muito tempo. Deus nos parou. Deus rasgou a nossa agenda. Esses dias eu falei, Deus rasgou a minha agenda. Deus me mostrou quem manda é Ele, quem faz é Ele. Eu posso fazer muitos planos, como diz a palavra do Senhor. A gente pode fazer muitos projetos, a gente pode traçar muitas ideias, a gente pode fazer tentar realizar muitas coisas, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta, a última resposta, o último brado vem do céu. Precisamos compreender essas verdades da palavra de Deus. Apesar da autossuficiência desses 3 reis que confiaram nas suas experiências e no seu poder bélico, Deus, como é um Deus misericordioso, traz uma direção para eles. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus poderia não ter respondido, Deus poderia ter deixado eles morrer naquele deserto, derrotados, porque continuar com a caminhada ali e ao encontro do exército inimigo era impossível, porque eles estavam morrendo de sede já, eles não tinham estrutura para lutar. Voltar não era uma opção, eles iam morrer naquele lugar. Deus poderia ter deixado, porque eles decidiram ir sem a direção do Espírito de Deus. Eles foram sem consultar a Deus, eles fizeram aliança sem consultar a Deus, mas a misericórdia do Senhor usou uma voz profética naquele lugar e aqueles homens decidiram obedecer à voz de Deus. E a misericórdia do Senhor veio e trouxe a provisão. Deus é o Deus que provê no meio do deserto, igreja. Deus é o Deus que provê. O Senhor, quando estava ensinando ali a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá, Senhor, para nós, nós falarmos com Ele, Senhor, o Senhor é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, é aquele Deus da provisão, o nosso Deus é o Deus da provisão, e Ele traz à existência aquilo que não existe no momento certo, a porção adequada, aquilo que realmente naquele momento nós estamos precisando. Por isso também Ele diz lá que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos compreender isso. Nesse tempo que estamos vivendo, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos reconhecer a voz dEle. Precisamos entender que Ele é Senhor. Ele é Pai, mas Ele é Senhor. E como Senhor nós temos que obedecê-lo. Nós temos que fazer a vontade dEle, manifestar o reino de Deus aqui na terra, como é lá no céu. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Essa palavra ela é rica em princípios de obediência, de fé, de entrega, de louvor, de adoração. Aqui nos mostra um Deus misericordioso, mas um Deus também que é Senhor e exige de nós uma posição de filhos que entendem
que Ele é. A palavra diz aqui que eles saíram vitoriosos desta guerra. Deus deu uma direção que aos olhos humanos não fazia muito sentido. Que vão usar o quê? Eles usaram o quê? O escudo para abrir aquelas covas? Eles usaram o quê? As lanças? As mãos? Eu não sei como eles cavaram ali, mas de uma coisa eu sei, que o milagre aconteceu. Porque eles se posicionaram em fazer o que Deus tinha ordenado. Aleluia! Eu fico pensando que se verdadeiramente nós entendermos o que Deus quer nos ensinar nesse período, se nós deixarmos que essas pérolas sejam geradas dentro de nós, nós vamos sair dessa crise mais fortes, mais humanos, mais servos, mais crentes, mais obedientes, entendendo qual é a vontade do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Mais uma vez eu digo, nós não precisamos sentir e não precisamos ver nada no meio dessa crise. Nós precisamos crer. A palavra do Senhor diz ali, Jesus falando para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Esses homens creram na palavra liberada e eles puderam ver a glória do Senhor se manifestando naquele deserto, naquele vale, naquele lugar insuportável, se tornou um manancial de águas. A palavra do Senhor diz que Jesus diz, vinde a mim e fluirão do seu interior rio de água viva. Aleluia! Deus nos chama para vivermos uma vida de oração, de louvor e de uma profunda busca na presença dEle. Quando damos ouvidos à sua voz, não andaremos pelos sentimentos, mas sim andaremos por fé. Crendo no milagre, iremos buscar no ambiente de oração. É nesse ambiente que vamos cavar em fé, em perseverança, em esperança, mantendo o nosso foco no Senhor. É no ambiente de adoração que vamos ouvir a voz poderosa do Senhor. Aqueles homens não estavam equipados com pás para cavar. Não estavam apropriados para cavar. Eles estavam prontos para a guerra, escudo, lanças e armaduras. Mas Deus os ensinou que não foi pelo conhecimento deles, pela inteligência e habilidade de guerrear, mas foi sim pela mão poderosa do Senhor. A vitória no meio da crise veio pelas mãos do Senhor. Foi Ele que fez, foi Ele que agiu. Eles apenas naquele momento resolveram obedecer. Deus quer nos dar vitória nesse tempo de crise. E Ele quer que a gente venha obedecer. Ele quer que venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos deixar a palavra de Deus enraizar nas tábuas do nosso coração. Precisamos ser guiadas por essa palavra que não falha. Jesus é o que faz os milagres. Nós estamos aqui para testemunhar e para viver os milagres do Senhor, para declarar que Ele é Deus e que Ele move o sobrenatural na vida daqueles que invocam, na vida daqueles que temem, na vida daqueles que obedecem e esperam nele. Amém, igreja? Que possamos aprender com esses reis. Possamos aprender que não devemos andar na nossa autossuficiência, que não devemos decidir nada antes de consultar ao Senhor. Devemos entender que se fizermos isso, vamos entrar num caminho muito perigoso. Devemos compreender que é num ambiente de adoração que a voz do Senhor se manifesta. Devemos dar ouvidos ao Senhor e à voz profética que Deus está manifestando no meio da igreja. Devemos estar atentos e nos submetermos ao Senhor no nosso jardim secreto, buscando e dizendo ao Pai nosso que está no céu,
que nos ajude nesse tempo, nos fortaleça, nos traga provisão, nos livre do mal, nos ajude a vencer esta guerra em obediência e submissão. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa palavra possa achar um terreno fértil e que essa semente germine e cresça e que você sinta esse desejo de buscar o Senhor no secreto com Ele. Cave, busque, ore nesse tempo. Não murmure, não reclame, sabe? Não culpe a Deus, mas se coloque no lugar de submissão, de redenção, de quebrantamento, declarando que Ele é Senhor. Amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, fechasse os seus olhos e pedisse o perdão a Deus se você tem tomado decisões sem consultar o Senhor. Se você tem dado passos sem falar com o Pai. Se você tem vivido esses dias acreditando na sua força humana, nas suas habilidades, na sua inteligência, se você tem se deixado levar pela lógica humana, eu convido a você a falar com o Pai nesse momento, em nome de Jesus. E que você possa pedir perdão a Ele, se você tem vivido desta forma. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a compreender essa verdade, que somente em Ti nós temos, Senhor, segurança. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor não andarão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmos 25, não andarão embaraçados. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor tira os pés da rede, dos embaraços, da confusão. Senhor, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor revela os segredos. Aqueles que confiam no Senhor, Pai, andarão na luz. Em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos confiar, que venhamos cada dia andar, Senhor, na dependência do Senhor. Que não venhamos, Senhor amado, Deus, querer viver na autossuficiência. Ah, Deus, que não venhamos querer viver, Senhor, Pai amado, como se não tivéssemos um Senhor. Como se não tivéssemos a Ti, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, a cada dia buscar o Senhor no nosso secreto. Pai, que esses dias que estamos, Senhor, mais nos nossos lares, possamos buscar na intimidade, Deus, no secreto, a profundidade e a riqueza dos mistérios do Senhor. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, ó Pai, para compreender a Tua vontade e o Teu querer, Pai, para nós nesse tempo. Senhor, nos levanta, Senhor, Pai amado. Nos abençoa nesse tempo, Deus, nos encoraja, nos fortalece, Senhor. Pai, nos capacita, Senhor amado. Assim nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amada igreja. Amém.